obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados. Começar por dizer duas coisas que me parecem, que são básicas, mas que me parece importante dizer. A primeira é o seguinte: a RCM não cria nenhum problema. A RCM procura começar a resolver um problema que existia. O problema é esse que existia e que eu resumo da seguinte forma, e obviamente há mais problemas a somar aqui, nomeadamente o problema da integração social das pessoas, que não é pequeno, mas que não irei aqui referir, por estar de facto longe da minha missão como Ministro. Mas era o problema de um conjunto vasto de pessoas que estavam alojadas em condições muito más, e algumas continuam a tal, E a segunda era praticamente não haver regras para que as estufas se fossem espalhando no território. A segunda questão que é bom que tenhamos consciência é do seguinte: estamos a falar de um perímetro de rega. O que nós estamos a falar é de um perímetro de rega. Todos acharam normal que, se um parque natural ou uma área protegida que se desenvolva por uma qualquer razão incorpore lá dentro uma zona industrial que já existe, que nessa zona industrial continua a haver indústria. Portanto, nós estamos a falar de uma área produtiva. Obviamente que essa área produtiva não está dispensada de cumprir a lei, como a dita zona industrial dentro de um parque natural, se fosse o caso, como é óbvio, e para isso foi preciso impor regras. E, portanto, muito obrigado, nomeadamente, àquilo que disse o deputado André Silva. Já agora, o número que eu tenho aqui para a pergunta que fez, que me veio do Ministério da Agricultura, 1.545 hectares já com estufas, Sr. Deputado. Tenho que registrar a fonte, porque não é fonte dos meus serviços. Mas estamos, então, dentro do perímetro de regra para o qual foram estabelecidas condições. E, Sr. Deputado José Luís Ferreira, não há qualquer dúvida sobre a limitação que é imposta à área das estufas. Enfim, seria pouco correto citar o deputado André Silva que assim o disse, mas estou-me a lembrar que a zero veio logo dizer que a área aumentava e no dia a seguir veio dizer que afinal a área se reduzia à metade. Eu direi que, ao contrário do Rio Tejo, que a zero ainda quer que esteja poluído para ter uma causa, aqui até a zero reconheceu que tinha dito um perfeito disparate e, portanto, objetivamente a área foi reduzida. E, do ponto de vista ambiental, o que se colocou foi esta questão, a redução objetiva da área a ser impermeabilizada, porque as primeiras regras só falavam em estufas e deixavam de fora os estufinhos e os túneis, e para esses também passaram a contabilizar para a área impermeabilizada. No fundo, uma estufa, estou a citar um bocadinho de cor, mas tem que ter mais de 15 metros de altura e os topos terem que ser fechados. Num túnel, os topos não são fechados, um estufinho é mais baixo e, portanto, para esses, no fundo, não havia regras e podia ir-se até aos 80%. Sim, não foi fixada ainda nesta resolução do Conselho de Ministros aquilo que é o limite do número de trabalhadores que podem estar neste espaço. E esse limite é fundamental, ainda que esse limite possa também ir variando ao longo do tempo, seja aumentando porque há condições para, seja reduzindo porque afinal as condições não se revelaram as necessárias. Agora, não tenham dúvidas de uma coisa: as regras que foram definidas, e repito, o meu papel aqui foi um papel ancilar, mas as regras que foram definidas para o alojamento dos trabalhadores são, de uma maneira geral, regras muito melhores do que aquelas que são as condições onde as pessoas estão. Claro que o ideal era que elas possam estar em aglomerados urbanos e em casas de alvenaria construídas para o efeito. Tudo o resto é sempre alojamento temporário. Sou engenheiro civil, já vivi num estaleiro. Tinha muito boas condições nesse mesmo estaleiro, mas obviamente vivi num contentor, que tinha estas condições todas, de ar-condicionado, de eletricidade, de água quente e fria, telecomunicações, mas de facto isso acontece. Só pode ser temporariamente, por razões que às vezes nem têm a ver com o conforto real de quem está numa casa ou num espaço para habitar, mas por todo um outro conjunto de questões que têm a ver com a própria precariedade. Mas, Sr. Deputada Joacine Catar Moreira, quando me fala em infraestruturas, eu temo não perceber completamente a questão. Se infraestruturas é infraestruturar um espaço para que possam nele acontecer casas de raiz espalhadas aqui e ali, com todo o respeito, a resposta é não. A palavra infraestrutura pode ter um conceito mais plural, num conceito mais engenheiral, a resposta é não. Queremos mesmo evitá-lo. Aliás, é fundamental que se diga, por exemplo, que nas pequenas propriedades não podem ter este tipo de soluções. E sim, acho que foi logo a deputada Maria Manuel Rola, peço desculpa se não foi, que disse, pelo menos um dos seus deputados, as suas deputadas disse, penso que foi ela que disse, mas encontrava aqui um artifício.
não é? Encontraram aqui um artifício na designação que deram a estes espaços para habitar. É verdade, assumidíssimo. Assumidíssimo. É porque a questão é esta. Fora dos aglomerados urbanos, não, Sr. Deputado, assumidíssimo. Fora dos aglomerados urbanos, num parque natural, não pode haver casas. E a forma que se encontrou de dar um alojamento condigno às pessoas, e depois podemos discutir o que são essas condições, de dar um alojamento condigno às pessoas, foi de facto não lhes chamar casas. Porque se lhes chamássemos casas ou lhes chamássemos habitações, pura e simplesmente não se fazia nada. Concluo como comecei. Do ponto de vista ambiental, a resolução do Conselho de Ministros traz um ganho ao reduzir a área a impermeabilizar. Do ponto de vista das condições de vida das pessoas que lá estão, elas eram muito más. Digo mais uma coisa, a quem cabe resolver o problema é obviamente a quem contrata essas pessoas. São a esses, e aos regantes do MIRA, que cabe resolver este problema, o que não quer dizer que não seja um problema público, claro que o é, a partir do momento em que estamos a falar de habitação, mas é a eles que cabe resolver esse problema, e a resolução do Conselho de Ministros, certamente muito longe de ter encontrado uma solução ideal e por isso estabeleceu aqui um período transitório, encontrou soluções condignas para que as pessoas aí possam morar. Sr. Deputado André Silva, agradecendo muito a simpatia, e com isto concluo, agradecendo muito a simpatia de algumas das palavras que me dirigiu, dizer que a atividade agrícola também tem metas e compromissos no contexto roteiro para a neutralidade carbónica. Sendo hoje a atividade, enfim, se juntarmos em 4 ou 5 setores que menos emite, é também verdade que em 2050, cumprindo-se o roteiro, é aquela que, na altura, terá maiores emissões. Pelo reconhecimento que existe da dificuldade em introduzir a tecnologia, em produzir substituições imediatas, quando se trata de animais vivos e de culturas. Mas a agricultura tem também aqui um papel relevante. Pergunta-me assim, e não estou a falar de um organismo público, nas reuniões com os setores, onde se sente, de facto, uma dinâmica muito grande em prol da descarbonização, pela própria percepção, e que eu acho muito positiva, do bom negócio que dela pode resultar, o investimento necessário para, objetivamente, o setor agrícola é o setor que aqui tem uma posição menos progressista, não consigo dizê-lo de outra forma. E só o estranho neste sentido é porque se há setor a quem não é preciso explicar nada do que são as alterações climáticas, é mesmo o setor da agricultura. São quem mais o sente, são quem mais sabe o que é. O industrial não sente tanto a alteração climática. Há aqui um caminho a percorrer, e há aqui um caminho a percorrer com a certeza de que este Governo e esta Ministra da Agricultura farão mesmo um caminho importante que servirá também para sensibilizar quem representa coletivamente os agricultores. Muito obrigado.